Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu queria tratar de um tema com você hoje, muito especial para mim e creio para todos vocês. Que dia que é hoje mesmo, galera? Dia dos Pais. Então, abra sua Bíblia comigo em Juízes. Juízes. Vamos lá para Juízes. O Rei, você pode fazer a leitura para mim, por favor? Juízes, capítulo de número 11. Juízes 11. Do 1 ao 11. Juízes, capítulo 11, do 1 ao 11. Eu não sei se todos vocês aqui já leram o livro de Juízes. Geralmente é um livro que o pessoal não lê muito, mas é um livro precioso. Juízes, capítulo 11, do 1 ao 11. Vamos ficar de pé? Quem achou, diga amém. Pode usar aqui, Rei, por favor. Amém. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, filho de Gileade e de uma prostituta. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, os quais, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios se uniu a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os chefes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Jefté lhes disse: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Os líderes de Gileade responderam: apesar disso, agora estamos apelando a você. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregarem a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. Ele repetiu diante do Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Amém. Vamos orar, põe sua mão no coração. Peça para a palavra de Deus calar aí no seu coração. Fala para a pessoa que está do seu lado: não converse comigo agora, eu quero estar concentrado na presença de Jesus. Depois do culto a gente pode conversar até meia-noite, 1h, porque agora é um momento, todos os momentos são especiais, mas a palavra de Deus, ela precisa, irmãos e irmãs, ser parte da centralidade do culto cristão. Pai querido, derrama sobre nós a tua unção, a tua graça, a tua sabedoria, não sabedoria humana para impressionar ninguém, mas a sabedoria que vem dos céus, essa que muda a vida, essa que muda a história, essa que faz sentido, essa que sabe cada coração que está aqui de dentro para fora, que conhece cada história, que conhece tudo que passamos, que conhece tudo que sentimos. Que essa noite, ó Deus, seja uma noite de cura, que essa noite seja uma noite de bálsamo do Espírito Santo, que essa noite seja uma noite de cura, de falta de paternidade, de ausência de pai, que o Pai dos pais, o Senhor dos senhores, possa curar a minha vida e a tua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos assentar. Nosso combinado é que a gente não converse, que a gente seja concentrado na palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, o título da pregação dessa noite é Jefté, rejeitado pela sua família, mas escolhido por Deus. Diga comigo: Jefté, rejeitado por sua família, mas escolhido por Deus. Eu fiquei pensando num texto para o Dia dos Pais.
E há uns 20 dias atrás, nas minhas leituras bíblicas, me veio à memória a história de um homem chamado Jefté. E lendo alguns dados na internet que fala, por exemplo, o número de filhos hoje que não têm o prazer de conviver com seus pais, os relacionamentos facelados, os relacionamentos feridos por milhares de filhos que crescem sem ao menos ter o nome do pai nem no registro de nascimento. Acresceu assim cerca de 50%, 60% nos últimos anos os pais que não reconhecem os seus filhos. Mais do que reconhecer um documento no cartório, que já é um problemão, tem a questão também de não ter a figura paterna. Para nós que somos metodistas, que somos cristãos, que cremos que a base da sociedade é o marido e a mulher, que Deus criou o pai e a mãe e os filhos, a figura paterna faz muita falta, e a materna também, mas hoje a gente vai ficar mais centrado aqui na figura paterna. Ainda hoje eu conversava com a garota e falei para ela assim, o que significa para você Dia dos Pais? E ela me disse nada, porque eu não conheço o meu pai, a não ser por foto. Eu creio que essa não é uma história muito distante de alguns de nós. Por outro lado, nós que tivemos pais maravilhosos, abençoados, não pais perfeitos, porque não existe, nem nós seremos pais perfeitos para os nossos filhos, né, Caleb? Caleb está aqui me lisando. Mas nós nos esforçamos. Hoje foi um dia difícil para mim, o primeiro dia dos pais que eu passo sem... Boa, Caleb. Que eu passo sem meu pai. Mas a vida tem dessas coisas, ele cumpriu a sua missão, nós com dores, com luta, vamos cumprindo a nossa também. Mas você que tem o seu pai vivo, né? Olha, valorize, passe todo o tempo do mundo com ele, passe menos tempo no WhatsApp e mais tempo com seu pai. Menos tempo no Instagram, menos tempo no... aquele chinês lá, como é que chama? Que lá nem sei o nome. TikTok, né? Passe mais tempo com o seu velho, porque faz uma falta que só quem já não tem mais sabe do que eu estou falando. E esse texto é interessante. Fala de um homem chamado Jefté. Nós estamos em Juízes. Juízes era a época que o povo não queria mais reis e pediam juízes. E o povo meio que andava em círculo. Começava um juiz, governava um tempo, o povo voltava para Deus, daqui a pouco caía e o povo se afastava de Deus de novo. Jefté era filho de Gileade. Acontece que Jefté era filho de Gileade, não com a esposa de Gileade. Jefté era filho de Gileade com uma prostituta. De um relacionamento extraconjugal, ou de uma traição, talvez nem seja caracterizado assim, porque na época era mais comum, né? Infelizmente, essa questão, a profissão, não sei, mas é profissão, né? De prostituta é a mais antiga do mundo, né? Desde o começo. E Jefté, ele tinha uma marca sobre ele. Ele tinha um rótulo. Jefté, a Bíblia diz assim, era um homem valoroso, porém, filho de uma prostituta. Olha a marca que tinha sobre o Jefté. O pessoal na rua comentavam certamente, né, vai indo aí o filho da, vocês sabem de quê? O que não tem uma mãe, assim, digamos, de boa reputação, o filho de uma prostituta. Então Jefté tinha uma marca no seu coração, uma marca na sua história, uma marca na sua vida, e todo mundo sabia, naquela região, que Jefté não era um filho legítimo, era um filho de uma prostituta. Porém, ele era um homem valoroso. Ele era um homem valoroso. E acontece que brigas de famílias são comum.
Eu sei que na sua família e na minha não tem briga, certo? Não tem. Nossa família é uma perfeição que dá gosto. É ou não é? Nossa família não briga por causa de nada. Tranquilo. Mas teve uma briga. E a briga foi por causa de uma coisinha chamada herança. Eles disseram assim, olha, Jefité, os filhos legítimos de Gileade, filhos e filhas, chega Jefité, some daqui, vai embora, porque você é filho de uma prostituta, e como você é filho de uma prostituta, você não terá herança. Se você ler o texto, está claro aí, está explícito aí, vai embora porque você não terá herança conosco. E olha o cenário que vai construindo, quero chamar a sua atenção para a construção de cenário. Olha a história. Primeiro, ele é filho de uma prostituta. A marca é ruim. Segundo, ele é rejeitado pela sua família. Os seus irmãos, meio-irmãos, por parte de pai, diz assim, some daqui, porque você não terá herança conosco. Olha a história que vai construindo então o Jefté. Ele é expulso de casa. Os seus meios-irmãos não aceitam Jefté. Jefté vai embora e junta-se com homens vadios. Foi a leitura que a Renata nos fez do texto. Junta com homens vagabundos, com pessoas da pior espécie, porque um homem marcado, um homem jogado na rua, um homem expulso da família, não eram as pessoas da alta sociedade que juntavam com ele, mas eram sim homens desprezados como ele. Desprezado acaba atraindo desprezado. Então, ele foi jogado na rua, ele foi abandonado pelos irmãos e agora se junta com homens vagabundos. Qual a chance de Jefté dar certo na vida? A chance de Jefté dar certo na vida era de menos 1%. Não tinha como. Marcas profundas. Agora jogado na rua. Agora abandonado, agora expulso e agora juntos com um bando de homens de reputação horríveis, duvidosas, homens de mau caráter. Pronto. É o cenário perfeito para ele se perder. É o cenário perfeito para que a história de Jefté já esteja desenhado. Imagina se nós vivêssemos lá no tempo de Jefté. A gente diria, esse aí foi expulso de casa, é filho de uma prostituta, agora se juntou com vagabundos, este daí não vai dar em nada, esse daí não vai servir para nada, esse daí já está condenado. Mas irmãos e irmãs, eu sei que muitos de nós aqui, eu sei que tem gente aqui no nosso meio, que tem marcas profundas da falta de um pai, da falta de uma mãe. Não é fácil. Não adianta a gente dizer que não faz falta, que é normal, porque não é normal. Tirando o caso de morte por um acidente, alguma coisa, Deus nos criou para nós sermos criados por nosso pai e por nossa mãe. Tirando exceções, casos excepcionais, nós fomos feitos para viver com o pai e com a mãe. Só que as marcas na vida de Jefté vão acumulando. Uma marca muito triste na vida de Jefté era a rejeição. Certamente Jefté pensava assim, cara, meu pai se relacionou com uma prostituta e eu nasci. Agora os meus irmãos me chutam de casa. Eu junto com homens vadios. Por que eu vivo? Qual é a minha história de vida? Eu já estou condenado mesmo. Eu vou me perder. Eu vou fazer tudo que dá na cabeça. Afinal de contas, eu não tenho um pai. Eu não tenho um abraço de um pai. Eu não tenho a orientação de um pai. Como faz falta a orientação de um pai? Jefté não tinha alguém para dividir as suas alegrias. Jefté não tinha alguém para dividir as suas tristezas.
E Jefité foi caminhando e todo mundo achando que Jefité estava perdido. Na psicologia, né? Agita aí, se eu errar, ela ajuda, mas eu estou estudando ainda e a Gi já é formada, né? Então tenho que recorrer a ela, né? Mas a psicologia defende que traumas causados pela ausência paterna, se não tratado, se não curado, pode trazer feridas e consequência para o resto da vida. E quem passa ou passou por isso sabe que isso não é brincadeira. Então, o cenário para Jefité era um cenário de amargura, de tristeza. Ele foi para um lugar longe. Só que tem uma coisa interessante, irmãos e irmãs. Você conhece pessoas desprezadas. Geralmente, a gente não convida pessoas desprezadas para sentar na mesa. A gente só lembra de pessoas desprezadas quando a gente precisa. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Se você tem um amigo que ele só lembra de você quando ele precisa, eu tenho uma notícia para te dar. Ele não é teu amigo e você é um Zé Ruela. Entenderam? Amém ou não? Entenderam? Se eu só procuro bola quando eu preciso, eu não gosto de bola. Se eu só procuro ser bola quando queima meu carregador, eu não gosto de você. A sorte que eu não faço isso, nem bola. Mas se eu fizer, você me lembra. Relações utilitárias, onde você utiliza pessoas, não presta. E olha, a igreja é uma especialista em relações utilitárias. Muitas vezes, pastores só procuram suas ovelhas quando precisam, e as ovelhas, por outro lado, fazem iguaizinhos. Só procura os seus pastores quando precisam. Eu mando mensagem para as pessoas, digo assim, olha, quando precisar, procure. E quando não precisar, procura também, tá? Se você me chamar só na hora do problema, como a gente diz, tem algum problema. Porque a gente chama quem a gente chama no problema. Tem que chamar. Mas a gente chama quem a gente ama para celebrar as vitórias em Cristo Jesus. Amém, queridos? Relacionamento sadio, é isso. Agora, o Jefité, tipo assim, aí deu ruim, porque o povo ia ser derrotado, o povo de Israel ia ser derrotado por o povo inimigo. E aí lembraram, tem Jefité. E a ideia que está por trás disso é muito triste, viu? Meu amigo Felipe de São Mateus. A ideia que está por trás disso é muito triste. Sabe qual é a ideia? Tipo, vamos chamar Jefité, se matar ele, tudo certo, ele não vale nada mesmo. A ideia que está por trás, na comunicação, eu sou formado em rádio, né? Eu fiz um curso chamado Análise do Discurso, ou seja, o problema não é o que você fala, é o que você não fala. E o problema é o que você não fala, mas o que você quer dizer. Quando você diz assim, chama ele, põe na frente da batalha, se morrer, morreu, é porque a família não estava nem aí com o Jefité. Se você tem pessoas que só chamam você para encrenca, não está nem aí com você. Pegaram o código aí, como diz o Marçal, sim ou não? Não está nem aí com você. E olha que triste. Aí eles vão, chamam Jefité, falam assim, Jefité, vem guerrear por nós, lutar por nós. Se você vencer, eles nem falam em Deus, né? Se você vencer, você fica com a gente. E aí o Jefité, irmãos, eu quero ensinar uma lição para mim e para você, hein? Uma lição preciosa. Quando eles chamam Jefité, Jefité tinha 2 caminhos. O primeiro, sabe qual é o primeiro? E mais fácil, se fazer de vítima. Diga comigo, se fazer de vítima. Na verdade, não era nem se fazer, ele era vítima. Porque ele foi abandonado pelos irmãos, ele foi expulso pelos irmãos. Então não é nem se fazer, ele era vítima. E essa é a primeira opção de Jefité. E Jefité podia chegar para ele e dizer assim, não, vocês desprezaram eu não valo nada, não quero nem saber de vocês, que morram todos, que vão para o inferno de cabeça para baixo.
Será que se fosse eu, se fosse você, nós não fazia isso? Porque quando a sede de vingança é maior do que o senso de propósito, a gente vinga. E a gente ainda diz que a vingança é um prato frio, porém gostoso. Já ouviu esse ditado? Vingança é um prato frio, porém gostoso. A vingança não é gostosa em hipótese alguma. E o Jefté poderia ter dito, olha, vocês me desprezaram, chutaram, agora que vocês precisam, que morram, eu não movo uma palha. Mas deixa eu ensinar uma lição para mim e para você. Quem desprezou a você um dia e a mim um dia, pode te procurar, e você tem que, ao invés de vingar, dizer, eu estou aqui para te servir, porque eu sou um Deus, eu sou de um Deus que não prega a vingança, mas prega o perdão. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A vida é assim. Contar-lhe-eis uma historinha de Enoque verdadeira, porque eu não invento nem aumento. Às vezes eu aumento um pouquinho, mas não invento. Aumentar, a gente aumenta um pouquinho, para dar ibope, né? Eu fui nomeado para uma igreja uma vez, e o pessoal daquela igreja mandaram cartinha para o bispo, assim, não queremos o pastor Enoque aqui. Porque, por isso, por aquilo, pelo outro, pela deficiência, papapá, eu não sou bobo, não nasci ontem, né? Já tenho 43, agora em outubro. E eu fiquei sabendo porque o bispo era meu parça, né? Comentou, nem era o bispo Marcos, comentou comigo e tal. Eu falei, não, bispo, fica tranquilo, o mundo dá volta. Mandaram um outro fulano para lá. Em 6 meses eu recebo uma carta dessa igreja. Por que a gente pediu para o senhor não vir? Mas, rapaz, olha, a gente entrou pelo cano. Eu falei, glória a Deus, que delícia. Deus é fiel. Eita Deus, hein? Aí, exatamente, a gente ensina para os outros, mas a gente não faz. Aí, não, a minha vontade foi essa. A minha vontade foi de escrever uma carta. Eles mandaram uma carta de uma página, eu falei, eu vou escrever uma de 10. Eu vou mandar um livreto para eles. Olha, que da hora. Bispo, deixa esse pastor aí por 20 anos. Faça favor, bispo. Mas eu lembrei de Jefté, falei, olha, irmãos, olha, que pena para vocês, viu? Quem sabe um dia eu apareço por aí, está tudo certo. Aí no aniversário da igreja, no outro ano, me chamaram para pregar, eu fui, porque não há espaço para vingança, não pode haver. A minha vontade era fazer isso que eu falei, né? A minha vontade era falar assim, bispo, deixa aí 20 anos. Mas a vingança pertence ao Senhor, a vingança não pertence a nós. E a gente não pode fazer de coitado, não. A gente não pode fazer de coitado, porque nós não somos coitados, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Rei. A nossa história não é determinada pelo mundo social, a nossa história é escrita por Jesus Cristo. Irmãos, eu não quero ensinar você a ser nariz empinado, mas eu não quero ensinar você a viver mendigando, porque Deus não criou eu e você para ser mendigos emocionais. Entende isso? Irmãos, se alguém não gosta de você, se alguém não convida você para a festa, se alguém não convida você para o banquete, quem está perdendo é ele e não você. Captaram? Pode aplaudir ao Senhor? Quem está perdendo é ele. Mas sabe, a era que nós estamos vivendo é de mendigos espirituais. Pastor, ninguém se importa comigo, ninguém gosta de mim, ninguém isso, ninguém aquilo outro. Pastor, ninguém se importa com isso. E às vezes a pessoa ainda chega para envenenar a gente. Olha, pastor, fiquei sabendo que fulano fez isso, aquilo outro. Não chamou o senhor, não chamou a mim também, pastor. Eu falei, ó, que pena para ela, rapaz. Olha, perdeu de ter nós lá. Mas tudo bem. É melhor assim, não é, irmãos? Não é vaidade. É que nós entendemos que nós não somos bastardos, nós somos filhos do Rei, nós somos filhos do Senhor. Então, meu irmão, bola para frente. Mas se Jefté pensasse assim, não, eu vou vingar, que morra. Até Jefté, se fosse algum de nós, diz assim, não, eu vou juntar com o exército de lá, eu vou ajudar a matar eles. Mas o Jefté, olha que coisa interessante, irmãos. Eu vou fazer uma afirmação aqui, talvez você não concorde, está tudo bem.
Mas às vezes, a gente se esforça tanto para educar nossos filhos dentro da igreja, e às vezes a gente não consegue. Mas tem gente que está lá no mundo, que é filho de uma prostituta, mas tem princípio, mas tem coração. Por isso que salvação é cabulosa. O dia do juízo, um dia fui num debate, né, com alguns pastores sobre o tema salvação, e eu disse, e a pergunta era, como que você define o dia da volta de Cristo? Eu disse, eu defino como surpresa. Gente que acha que já está lá, vai estar no quinto dos infernos, e gente que acha que está no quinto dos infernos, vai estar lá. Por quê? Porque salvação pertence à igreja ou a Jesus Cristo? A gente é salvo pelo que faz ou pela graça? Eu me atrevo a dizer que a chance de muitos religiosos ser salvos é pequena. Jesus que falou isso. Jesus falou que as prostitutas nos precederão no reino. Isso é uma palavra que incomoda muito nós, religiosos. Quer dizer, eu quero declarar que eu e você não somos religiosos, amém, queridos? Nós somos de Jesus só, tá bom? Nós temos uma religião, mas nós não apegamos a ela. No sentido de salvação. Metodista não te salva. Católica também não te salva. A CCB não te salva, Testemunho de Jeová não te salva. Pentecostal menos, brincadeira. Pentecostal, oi, você me derruba. A pentecostal não salva, brincadeira. Eu tenho meus irmãos pentecostais, eu sou pentecostal, nós somos pentecostais, nós nascemos de Pentecoste, amém, queridos? Só uma brincadeira, se tiver um corte disso, já era, pastor Enoque, né? Mas aí o que eu quero dizer é assim, não tem salvação em igreja, irmãos. Tem salvação em Jesus. Então a primeira lição de Jefité, primeiro não, são várias, mas essa aqui, ó, não há espaço para vingança. Porque Jefité, eu falei que ia fazer uma afirmação e vou fazer agora, né? Jefité foi criado sem mãe, criado sem pai, boa parte, porque foi expulso de casa, mas Jefité tinha princípio. Jefité não era vingativo, porque Jefité, mesmo abandonado pelo pai, pela mãe, pela família, Jefité conhecia ao Senhor. Olha que interessante, irmãos. O camarada, que a história de vida dele, que a psicologia social diz que nós vamos ser um fruto do meio. É claro que o meio que a gente vive influencia muito na nossa vida. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você escolheu Jesus e o caminho dele, e ele escolheu você, você pode ter nascido em uma favela, você pode ter nascido no meio de uma prostituição, de um relacionamento de prostituição, de pecado. Isso não define a sua história. Quem define a sua história é Jesus Cristo. Amém? Eu gosto de falar bem em público e corrigir no gabinete, né? Podia citar muitos exemplos. Se eu não citei você, não é porque você não é exemplo. É porque eu não vou citar todo mundo aqui. Mas, por exemplo, eu tenho em casa, às vezes eu converso com a Gabi. A gente tem um carinho tão grande pelo o Guilherme Dionísio, porque esse menino está estudando, fazendo faculdade. Vai ser um brilhante publicitário, né, Tião? Vai ser um menino bom. E ele nasceu aqui. A Raíssa nasceu aqui, o Vitor nasceu aqui, todos vocês nasceram aqui, a maioria de vocês nasceram aqui. E vocês dizem, nossa, no Capela, o bairro é isso, o bairro é aquilo outro. Mas você fez uma opção pelo Senhor Jesus e Ele fez uma opção por você. Não é o lugar que escreve a sua história. Eu nasci no meio do mato, na roça, e estou aqui pregando para vocês. Não é o lugar que a gente nasceu, é a mão de Deus que muda a história. É a sua escolha também. Aí nós somos arminiano, né? Se você não sabe bem o que é isso, depois você me pergunta. Mas arminiano, nós acreditamos que nós somos livres para escolher. Nós não somos predestinados. Tem uma porta aberta para a salvação, ok. Deus nos predestinou, deixou um cheque em branco para a gente preencher para a salvação. Mas nós somos arminianos. Nós queremos que Deus nos escolheu, mas a gente também fez uma escolha. E esse é o segundo ponto interessante, irmãos, porque Jefité, ele tinha tudo na sua história, mas Jefité
conhecia ao Senhor. E o que Jefté respondeu para eles? Olha, espera aí, vocês me abandonaram, vocês me chutaram, vocês me expulsaram por causa de herança, por causa de terra, vocês me expulsaram e agora vocês estão em aperto, vão me chamar? Jefté tem um momento de desabafo, sim, mas não um momento de vingança. E Jefté diz assim, tá bom, eu vou com vocês, eu vou lutar. Certamente o Jefté chamou todos os homens vadios com ele lá, e falou assim, tá bom, eu vou lutar com vocês, tem uma coisinha só. Se eu conseguir a vitória, eu serei chefe de vocês. Mas aí eu quero chamar a sua atenção para um outro ponto. Jefté disse isso mesmo, se eu conseguir a vitória? O que o Jefté disse, rei? Vocês captaram aí, sim ou não? Menos eu e mais Deus. Fala para você mesmo aí, fala aí para você, menos eu e mais Deus. Menos eu, muito menos. O grande problema, irmãos, fraqueza no altar, falta de poder, falta de unção, porque o eu vem em primeiro lugar. Eu fiz, eu consegui, eu faço, eu consigo, eu, é muito eu. E não é sobre eu, e não é sobre você, e não é sobre nós, é sobre Jesus Cristo. É muito eu. É muito eu. Estava observando outro dia, estava assistindo um culto, desses cultos grandes de internet, culto famoso assim, e tinha uma moça ministrando louvor, ela falou no mínimo 40 vezes na ministração dela, eu. Porque eu falei assim, rapaz, é só ela que está ali, não, Deus não está. Você pode dizer, pastor, mas é um erro de português. Não é um erro de português, não, é sentimento de coração mesmo. Eu não consigo nada, porque Jesus disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Não é sobre eu, irmãos, não é sobre você. E Jefté não disse assim, opa, vem comigo, eu consigo. Não, se o Senhor me der vitória, eu serei chefe de vocês. Quem vai dar vitória? É o Jefté? Ou é o Senhor? É o Senhor. A religião, cristianismo, é a religião do menos eu. João Batista, o Joãozinho lá, disse, convém que ele cresça e que eu, sabe como é o evangelho de hoje? Convém que ele diminua e que eu cresça. Misericórdia, hein? Mas é o evangelho para muita gente hoje. Tem gente que vê Jesus como um plano de carreira, tem gente que vê Jesus como um trampolim. Jesus vai me dar sucesso, Jesus vai me fazer brilhar. Se Jesus fizer você brilhar, é perigoso, porque o brilho tem que ser dele. Se você está brilhando, se eu estou brilhando, olha, tem alguma coisa muito errada aí. Você não precisa brilhar, nem eu. Se nós brilharmos, é a luz de Cristo, não é nossa luz, é a luz de Cristo. Amém, queridos? Por isso que eu escuto, às vezes, umas frases, né, as pessoas às vezes falam para mim assim, pastor, às vezes eu estou no trem, né, começo a conversar, tal, a pessoa fala assim, você é um homem iluminado. Eu falei, não tem luz nenhuma aqui. Se não for o Senhor Jesus, nós não somos iluminados. Por nós, não. É pelo Senhor Jesus. Bonita a história de Jefté, hein? Abandonado pela família, marcas de todos os lados, mas ele confiava no Senhor. E o que acontece? Eles chamam Jefté, Jefté aceita, diz para ele então, para eles, eu serei chefe de vocês, e Jefté ganha a batalha. Mas se você lê o final de capítulo 11, não vou abordar esse assunto agora, que não dá tempo, mas se você lê o final de capítulo 11, Jefté faz um voto ao Senhor. E o voto de Jefté era assim, Senhor, se tu me deres a vitória, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que vir ao meu encontro, a primeira ser que vir ao meu encontro, podia ser uma vaca, um cachorro, um gato ou uma pessoa,
Primeiro ser que vinha ao meu encontro, eu vou matar, vou oferecer em sacrifício ao Senhor. E quem que veio ao encontro de Jefté quando ele chegou em casa? Ó, dona Diolinha, rapaz, pode aplaudir o Senhor aí, ó. Dona Diolinha, ó. Ah, mulher abençoada. A primeira pessoa que veio encontrar com Jefté foi a própria filha. Doeu o coração de Jefté, sangrou. Mas ele cumpriu, porque ele tinha prometido diante de Deus. Doeu. Cuidado com o voto que você faz. Tem que fazer voto que você consiga pagar. Cuidado, porque com o Senhor não se brinca. E o Jefté teve que sacrificar a própria filha. Mas isso é um assunto para outro dia. Eu quero só voltar aqui para dizer para você que quais são as marcas que você tem na sua vida? Porque você pode ter sido rejeitado por muita gente. Você pode ser rejeitado pela sua própria família. Você pode ter sido rejeitado pelo seu próprio pai, pela sua própria mãe. Mas se você foi escolhido de Deus, nada vai parar o projeto de Deus para você. Nada vai parar. Nada. Mas deixa Jesus te tratar. Não se faça, embora você pode estar sendo uma vítima. Não quero nem usar muito o termo não se faça de vítima, porque daí dá uma impressão de que você não é. Talvez você seja mesmo. Talvez você foi abandonado pelo pai, pela mãe, talvez você foi rejeitado, talvez o seu pai queria que a sua mãe fizesse aborto. Eu conheci uma professora na faculdade, outro dia, que quando ela contou a história de vida dela, que quando o pai se relaciona com a moça fora do casamento, e aí descobre que a mulher está grávida, e chega e diz assim: mata, vamos abortar, eu pago. E a mãe disse assim: eu prefiro que você vá embora, e eu crie a minha filha sozinha. E essa filha hoje estava dando aula para a gente lá na faculdade. E ela estava contando a história de vida dela. O quanto Jesus fez diferença e faz diferença na vida da gente. E o que eu quero dizer para você é assim: ainda que você tenha sido vítima, não se comporte mais como uma vítima, porque Jesus está reescrevendo a sua história. Agora, é preciso ser curado, sim. É preciso que haja uma cura interior. É preciso que Deus visite as entranhas do seu coração, o mais fundo do seu coração, e tire esse sentimento de rejeição, de orfandade. Mas se você tem um pai que nunca te abandonou, nem um segundo sequer, e o nome desse pai é o Senhor Jesus. Você tem um pai que te cura, você tem um pai que te restaura, você tem um pai que olha para você e diz: eu nunca te abandonei, o meio que você viveu, o lugar que você nasceu, eu sei de tudo isso, mas eu posso te curar e te dar um coração sem traumas, porque, irmãos e irmãs, a ausência de pai produz traumas pesados na vida dos filhos. Quantas meninas de 12, 13 anos se entregam às drogas, à prostituição, à bebida, tudo que não presta, e elas dizem que foi por rejeição aos pais. Quantas meninas não conseguem relacionar com a figura masculina, porque ela vai lembrar de que o pai a abandonou. Quantos pais machucaram emocionalmente ou até mesmo sexualmente, violência contra seus filhos? São traumas. São coisas simples? Não são. Mas tem uma palavra de Jesus lá em 2 Coríntios. Eis que faço nova todas as coisas, e as coisas velhas ficaram para trás. O Evangelho muda a vida. O Evangelho muda comportamento. O Evangelho muda a história. Se você mudou apenas de igreja, a sua história vai continuar a mesma. Se você tiver um encontro com Jesus, a sua vida será mudada. Entende isso? Se você mudou apenas de religião, você vai continuar com os seus problemas.
Se você teve um encontro superficial com Jesus Cristo, os seus problemas vão continuar. E aqui eu não estou desprezando o tratamento. Alguns precisam de tratamentos psíquicos por anos e anos, alguns precisam até de medicamentos psiquiátricos para libertar. Eu não estou dizendo que é uma mágica, mas o que eu estou dizendo para você é que Jesus muda história de vida. E Ele está aqui nessa noite, e Ele quer mudar a sua história. Pode aplaudir o nome do Senhor? Você pode ter sido desprezado pelo seu pai. Mas o Senhor te escolheu. E a sua história, a história que você vai contar para os seus filhos, vai ser diferente da que você viveu. Você é a nova geração, a geração escolhida, a geração eleita. Os seus traumas precisam ficar para trás, ele está travando a sua vida. Você não evolui espiritualmente porque você está doente. Você não evolui espiritualmente porque você se sente rejeitado. Você se sente inferior. Você se sente desprezada. E existem marcas no seu coração. Mas essas marcas, existe aquele que visita e reescreve a sua história.